as pessoas não são verdadeiras. E as pessoas não são verdadeiras porque não conhecem o caminho. E quem é o caminho? Quem é a verdade? Jesus. Se as pessoas estiverem na verdade, elas não voltarão com a verdade. As pessoas são muito fingidas. Jesus, ele era benevolente, ele era paciente com os pecadores. Ele era benevolente, paciente e tolerante com os pecadores, mas ele era implacável com os hipócritas. Você sabe o que é hipocrisia, né? Hipocrisia é falsidade. Então, a falsidade é quando a pessoa, ela quer transmitir aquilo que ela não é. Tem muita gente hipócrita, viu? Tem muita gente que vem conversar com você assim, né? Ai, raça de víbora, ninhada de cobra. Você vê uma pessoa muito assim, sabe? Ai, digo é nada. Então, a primeira grande lacuna da humanidade é o amor, falta o amor. O segundo, falta a verdade. E terceiro, falta o conhecimento. Gente, as pessoas as pessoas no mundo buscam o conhecimento da ciência, buscam o conhecimento da tecnologia, da filosofia e outros conhecimentos, mas rejeitam o conhecimento de Deus. Falta esse conhecimento. Jesus disse assim, Mateus 22, 29, olha o que ele diz aqui, e depois eu vou para Oséias 4, 6, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês erram, porque não conhecem a palavra e não conhecem a Deus. E não é porque Deus não queira ser conhecido, Ele nos deu a palavra. Nós conhecemos a Deus a princípio pela sua palavra. As pessoas propositalmente rejeitam o conhecimento. Deus falou ao profeta Oséias dizendo, Oséias 4, 6, olha como é grave isso. O meu povo, aqui ele não está falando do mundo, ele não está falando do mundo, não, ele não está falando do mundo inteiro, não. Ele está falando do povo dele. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Misericórdia. E dos teus filhos. Eu não posso rejeitar a palavra, eu não posso rejeitar o conhecimento de Deus, da palavra, não posso, porque se tal coisa eu fizer, eu também serei rejeitado. Romanos 1, 28, olha que coisa séria, meu Pai do céu. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. O que está surgindo de igrejas inclusivas, você não faz ideia. Venha, Deus te aceita como você é. De fato, em verdade, Deus aceita a pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou os pecadores, não os pecados que os pecadores cometem. Você pode entrar por aquelas portas que são largas, mas quando você entra no caminho, a coisa vai estreitando. O pecador que diz que ama a Deus e ama o pecado é mentiroso, porque aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus.
Você pode vir como você está. Eu, quando cheguei na Paz e Vida, eu era irmão do Satanás. Eu e o demônio éramos parecidos. O capeta tinha até medo de mim, das coisas que eu fazia. Mas quando eu me encontrei com o amor de Deus, eu tive que mudar. O amor de Deus em mim me mudou. A pessoa que diz, não, Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus não quer mudança. Não quer o quê? Evangelho sem transformação é só mais uma religião. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Evangelho sem transformação é só mais uma religião. De que religião você é? Eu sou evangélico. Não mudou nada, é só religioso. Aquele jovem, ele era muito religioso, mas Jesus olhou para ele e disse, falta-te uma coisa. Sabe qual foi a oração que eu fiz hoje? Quando eu me levantei, bem cedinho, o dia estava amanhecendo, eu disse, Senhor, me ajude a amar tudo que o Senhor ama e a odiar tudo que o Senhor odeia. Porque muitas vezes nós amamos o que Deus odeia ou fazemos o que Deus odeia. Existem 7 coisas que Deus odeia. 7. Se você conseguir odiar estas 7 coisas, sua comunhão com Deus vai aumentar muito. Vamos ver quais são estas 7 coisas? Provérbios 6,16, não é? Põe aí, Cauã, para mim, por favor. Provérbios 6,16, já põe na linguagem de hoje. Existem 7 coisas que o Senhor, Deus, detesta e que não pode tolerar. Primeiro, olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e a pessoa que provoca briga entre amigos. Revista e corrigida. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Você sabe o que é semear contenda entre irmãos? Fofoqueira. Tem muito crente fofoqueiro que fica semeando contenda entre irmãos. Se você odiar estas 7 coisas, você já vai agradar a Deus. Eu não vou ler todos os textos por causa do nosso horário, mas existem algumas coisas que Deus ama também. Eu preciso odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Você sabia que Deus ama Israel? Passe a amar a Israel, viu? Mesmo que você nunca tenha ido na Terra Santa, ame a Israel, porque Deus ama a Israel. Vai passando, Cauã. Deus ama ao que dá com alegria. Tem gente que nem é ofertante, nem é dizimista, e ainda coloca os irmãos contra Deus, dizendo, você vai para a igreja dar dinheiro ao pastor? A gente não dá dinheiro à igreja, não. A gente não dá dinheiro para o pastor, não. A gente dá a Deus com alegria. Basta, Cauã. Deus ama a prosperidade do seu servo. Você sabia que tem gente que fala mal da prosperidade? Quando a gente está pregando sobre prosperidade, tem gente que fala, paz e vida agora tá, como é mesmo que eles falam?
está falando da teologia da prosperidade. Teologia é o ensinamento da palavra. Quer que a gente ensine miséria para o povo? Diz a palavra que Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus não ama a miséria do seu povo. Deus não quer um povo miserável. Deus ama a prosperidade do seu servo. Deus ama aos que lhe amam. Os que me amam, eu os amarei, e os que me buscam de madrugada, estes me acharão. Deus ama a quem ama a Jesus. Sabia disso? Que Deus ama aos que amam ao seu Filho Jesus Cristo. Deus ama os pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama o Filho. Quem ama o Filho é amado do Pai. E Deus ama a justiça. Deus não ama a injustiça. Deus ama a justiça. Odeie tudo que Deus odeia e ame tudo que Deus ama, porque você é filho de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e fique de pé, por favor. Deus ama aos que o amam. Peça a Deus para colocar em você o amor pelas coisas que Ele ama e o ódio pelas coisas que Ele odeia. Eu amo o que Deus ama e odeio o que Deus odeia.